muita coincidência ruim no São Paulo, cara. É coincidência ruim, é notícia ruim, Então, tudo ruim. mas de tanto... Mas essa implicância nesse nível desproporcional, na minha opinião, com o que a gente está assistindo, eu ainda quero entender por que disso com o Roger Machado. Fala, torcida tricolor, como vocês estão? Gustavo aqui, diretamente do interior de São Paulo de Barretos. Sejam muito bem-vindos ao canal DNA Tricolor. Hoje lhes trago informações sobre a lesão do Marcos Antônio, tá? E que saiu ainda do primeiro tempo, se eu não me engano, sentindo a coxa. E também sobre a polêmica, né, do feixe do Morumbi, que saiu a escalação com o Crespo escalado como técnico de São Paulo. Já tá fácil as coisas, né? E também trago mais informações a respeito dos treinos e como vai ser a preparação do São Paulo contra o Vasco, ok? Então fica até o final, deixa seu like, se inscreve, comenta aqui embaixo, dê sua opinião. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Informação que eu queria que o Hernan falasse, que repercutiu muito nas redes sociais ontem. Você viu, antes do jogo ali, a polêmica que deu? Então, vamos falar do jogo, mas A começando polêmica do começo, então. do Lettering lá? Do Lettering, colocaram Então, eu falei pro Hernan, cara, eu não julgo porque eu acho que alguém puxou a mesma, sabe assim, o anterior, só pega e atualiza. Quem Sim, bota o GC software. aqui? Pega Software. o GC de ontem, só atualiza e... Ou estão entendendo que foi na maldade, né? Não sei, pode pintar um lettering aqui falando assim, fala fonte com Felipe Diniz. E aí? Aí eu vou achar que é maldade. Aí você vai achar que é Eu vou maldade. ficar bravo. Ali, ó, olha as imagens, Olha lá, cara. olha lá. Cara, eu não sei se é... Cara, e assim, a gente tava encerrando a live na hora e o Plirra percebe e aponta pra mim. E eu, cara, juro pra você, eu comecei a olhar pra arquibancada. É que é muito fininho, né? É muito fininho. E aí quando eu olhei a cara, eu não lia o Crespo, eu vi a cara do Crespo, sorrindo e tal. E eu achei que era uma propaganda, você acredita? Sei. Sabe quando você acha propaganda? Tipo, compre a geladeira em 12 vezes, aí a cara do Crespo sorrindo. Mas não, era o próprio Morumbis ali como na escalação, porque ali nesse painel de LED do meio, também é a escalação. A escalação oficial, que é a escalação da Conmebol, estava certinho. Entendi. Tanto que, quando anuncia Roger Machado, os poucos torcedores que estavam lá, ainda não estava o público total, porque pelo horário estava chegando muita gente, cara, vai a tremenda. Tremenda. A torcida percebeu? Não, quando apareceu lá o oficial da Conmebol, quando apareceu. Roger Machado, treinador, Roger Machado. E aí logo depois fica essa do meio, que é do São Paulo, que deve ter alguma marca ali e tal, de LED. E aí aparece Crespo, e aí o Plihal, a nota da empresa diz o seguinte. Boa. Pouco antes da divulgação da escalação, o notebook utilizado na tribuna entrou em processo de atualização e reiniciou. Após o reinício, a última escalação que permaneceu era registrada, era a com o técnico Crespo. Qual foi o jogo? Que o Crespo dirigiu, eu não me lembro qual foi o último jogo no Morumbi que ele dirigiu. Ele dirigiu em Barueri e foi embora. Porque não foi o primeiro do Roger no Morumbi. Não. Mas Ganhou do Cruzeiro também. Lá também. de trás. Qual foi o último jogo do Crespo no Morumbi? Deixa eu puxar. Nossa, caramba, foi contra o Grêmio. Grêmio. Faz tempo. Contra o Grêmio. Mas eu acho que não pode acontecer, claro. O momento da inserção das informações, houve um equívoco na seleção do nome do técnico, justamente por não terem excluído as escalações anteriores. Faz 2 meses. Já os dados são inseridos manualmente em sequência. Então, houve um erro humano também. E não pode acontecer. Resultado... Faz 2 meses, né? Por exemplo, eu citei o caso que aconteceu aqui, foi na mesma semana. 2 meses é brincadeira. 2 meses. A empresa justifica, a empresa assume a responsabilidade pelo equívoco, pelo erro, né? Então, assim, toda essa responsabilidade foi assumida pela empresa de LED. O que chama a atenção, né? E aí é muito louco isso, a gente sabe que existem muitas vozes no Morumbi que pedem a saída do Roger Machado. Sei. Coincidência ou não, bem no momento em que se tem uma vaia a um treinador e que o treinador mesmo ganhando é vaiado. Entendi. E aí você solta isso. Então, chama a atenção. Então, não estou duvidando da nota, não estou duvidando da empresa. Só estou falando, cara, é muita coincidência ruim no São Paulo, cara. É coincidência ruim, é notícia ruim. Então, mas posso falar tranquilamente aqui como informação, a direção não gostou disso. A direção do São Paulo não gostou disso. Entendeu, recebeu a justificativa, mas eles não gostaram disso. Posso usar uma carta Bruno Andrade agora? Não Mais usei. uma? Então deixa. Não, pode, vai, usa a minha. É porque eu acho até uma certa sacanagem que estão fazendo com o Roger. Tudo bem, o trabalho dele tem críticas, o torcedor de São Paulo não está feliz, o futebol não é dos melhores, mas eu acho uma sacanagem o que fazem com ele. O desrespeito que tem com o Roger também. Ele não é um técnico qualquer, ele tem uma história no futebol brasileiro, tanto como jogador como técnico. E eu acho desrespeito, cara. Você tratar ele dessa maneira, ironizar, criticar toda hora, quando você precisa dar um respaldo, um respeito e um apoio. Então, eu acho, às vezes, que o torcedor tem sua razão de criticar. O futebol de São Paulo não é dos melhores, mas talvez passe um pouco do limite quando o time precisa de um apoio. Na minha visão, essa questão com o Roger. Então, o Peli perdeu o Marcos Antônio. Marcos Antônio, vamos lá. Ontem ele sai no primeiro tempo e causa uma preocupação. Sei.
Conversei ontem com pessoas que estiveram no vestiário, estiveram com o Marcos Antônio, e ele vai fazer exames para poder ver a gravidade, que tipo de lesão que é. Mas é bem numa hora que ele dá esse passe. Foi coxa, né? Ele sente a coxa direita. E assim, o que me disseram é que o Marcos Antônio, na hora, ele sente um impacto ali na coxa e não fica no jogo ou pede para sair pensando no seguinte, cara, pode agravar isso aqui. Tá certo ele. Pode agravar. Então, assim, foi algo que, na visão de quem esteve com ele no vestiário e quem esteve com ele pós-jogo, foi algo do sentido, vamos esperar o exame acontecer, mas não se acredita muito que seja algo grave. Algo assim, tipo, muscular, vai ficar um tempo fora. Então, assim, o São Paulo hoje acredita, ou quem está ali no entorno do Marcos Antônio, acredita que é algo não tão grave assim. Mas vamos aguardar os exames. Os exames vão apontar. Mas será que contra o Vasco ele vai viajar, vai jogar contra o Vasco? Eu não acredito. Acho que ele vai ser desfalque no sábado contra o Vasco, até pela proximidade do jogo. E mas é na coxa também, né? Ele tem que estar treinando já a Vera amanhã, ou depois de amanhã, que ele vai fazer o exame. Então, assim, acredita-se que não seja algo grave, mas vamos aguardar. Não é aquela coisa de ficar 1 mês parado, 2 meses parado. Vamos aguardar. São Paulo foi a campo pela Copa Sul-Americana contra o O'Higgins, do Chile. Mesmo com a vitória, o técnico Roger Machado foi vaiado no Morumbi. Vamos conferir. A torcida já estava com saudade. E dentro de campo, eles mostraram o porquê. Luciano e Caleri voltaram ao time do São Paulo após 2 jogos fora. E precisaram de somente 7 minutos para abrirem o placar contra o O'Higgins do Chile, no Morumbi. Se no primeiro tempo Caleri saiu como garçom, na etapa complementar não foi diferente, já que o argentino também serviu Arthur para marcar seu primeiro gol pelo tricolor. Tudo fica mais fácil, né? Você viu o meu gol, a gente se aproximou ali, Luciano, Caleri, e tem jogo que eu vou fazer gol, tem jogo que eu vou dar assistência, tem jogo que o Luciano vai fazer gol e dar assistência. Que o São Paulo é outro time com Caleri e Luciano em campo, isso ninguém duvida. A vitória na Sul-Americana fez o tricolor se isolar na liderança do Grupo C, mas o resultado não aliviou para o técnico Roger Machado, novamente vaiado pela torcida. Quando a torcida vaia, né, a gente tem que entender que tem que sempre melhorar, né? O time é do torcedor, né? E cabe a gente transformar os resultados em mais equilíbrio de atuação para que o torcedor saia feliz nos 2 tempos, com a vitória. E se o torcedor são paulino ainda não se convenceu que Roger Machado é o cara certo para recolocar o time no caminho das glórias, ao menos no vestiário, não há dúvidas. O Roger sempre foi, quando eu trabalhei com ele em outras equipes, e aqui sempre um cara que deu muita confiança para mim, sempre me deixou muito leve. Nada robótico de ter que ficar aqui parado ou esperar alguma coisa. Sou um privilegiado de poder trabalhar com ele. Ele é um cara que chegou com muita humildade, querendo colocar muito o seu trabalho. Ele é um cara que vem nos ajudando muito. A gente entra em todos os jogos sabendo o que vai acontecer, quais são as nossas virtudes dentro do jogo, as qualidades do time adversário. E aí o jogo do São Paulo? Gostaram? Fez a lição de casa, apesar do O'Higgins ser uma equipe, né? Sim. Começou bem o jogo. Até o gol do Luciano, depois começou a dar mais espaço para a equipe adversária. A equipe adversária começou a gostar do jogo, trouxe impaciência para os torcedores. Né? Os torcedores começaram a ficar impacientes com os números de chances que a equipe do Rings teve. Agora, não pode, né? Não pode jogar dessa forma no Morumbi. Uma equipe como o São Paulo tem que dominar o jogo do começo ao final. É lógico que para mim, tá chamando a atenção agora é o Arthur. O Arthur no Botafogo, eu não gostava dele, até porque ele não partia para cima, no 1 contra 1. E o São Paulo com esse jogador de beirada, com velocidade, é muito bom e traz uma adversidade um pouco maior aí. Agora, o São Paulo precisa melhorar. Posicionamento técnico, tático, dentro de campo precisa melhorar. E aí, eu juro que eu tento entender essa implicância com o Roger Machado. Eu não estou falando que ele não tem o que melhorar, que ele não tem responsabilidade, claro. Tá chegando agora, né? Exatamente. Ele não tem 10 jogos no comando do São Paulo. Ele é criticado desde antes dele assumir o comando do São Paulo.
Ele começou a ser criticado antes dele assumir. Os números dele não são de tudo ruim. Ele tem mais de 60% de aproveitamento, são 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, se eu não estiver enganado. O time está bem colocado. No Brasileirão, o time está bem colocado. Então, assim, eu não tô, assim, juro por Deus. Por quê, né? Por quê? O que rola? Eu não tô dizendo que não tem que criticar, que não tem... Pra mim, o Paulo foi perfeito. O São Paulo começou bem e terminou mal. O segundo tempo do São Paulo foi bem inferior ao primeiro tempo. Tudo mais. Tem ajuste para fazer, mas essa implicância nesse nível desproporcional, na minha opinião, com o que a gente está assistindo, eu ainda quero entender por que disso com o Roger Machado. Vamos falar mais um pouquinho do tricolor? Marcelo Bazege, o torcedor são paulino, está preocupado com a situação do volante Marcos Antônio, é isso? Como é que está o jogador? É isso, Michele. O Marcos Antônio teve de ser substituído. Ontem ele sentiu a coxa direita. A gente até conversou com ele quando ele passou pela zona mista após a partida. Ele até brincou. É para falar que tá tudo bem, tomara que não seja nada. Mas hoje ele passou por exames de imagem que identificaram uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. E conforme nós pudemos apurar, o tempo de recuperação para que ele volte a jogar é de pelo menos 6 semanas. Inclusive, há a possibilidade de Marcos Antônio voltar ao time do São Paulo somente após a Copa do Mundo. E o técnico Roger Machado comentou um pouquinho sobre essa maratona de jogos, né, partidas a cada 3 dias, e os reflexos que o São Paulo pode sofrer disso, começando também já pela lesão do Marcos Antônio. Vamos conferir. Na véspera, o meu treino foi de 20 minutos, que a gente monta a estratégia, quase que os jogadores andando, sem ter rush de trocas de movimentação, quase que explanando, quase que visualmente, só para justamente não levar carga para os atletas, né? Fazer volume muito baixo e que eles não cheguem com resíduo, né, dos jogos anteriores, mais o treino de preparação e de estratégia para a partida. Tá aí as palavras de Roger Machado, que deve contar com Danielzinho como substituto de Marcos Antônio a partir de agora, viu, amigos? Puxa vida, até que ponto essa lesão do Marcos Antônio vai prejudicar o São Paulo? Se ele não for que nem o Memphis, né? Não. É o mesmo prazo. É o mesmo prazo. É o mesmo prazo. É o mesmo prazo. Se E não até for- ontem era o Departamento Médico do São Paulo que era questionado, né? Então, tem que se preparar, tem que manter o ritmo, diminuir o ritmo diário e fazer os tratamentos que tem que fazer. É um menino bom, é novo, E com se esse recupera calendário rápido. fica difícil não ter lesão. Vai fazer muita falta pro São Paulo. Porque é um jogador que corre bastante. É isso que eu ia falar. É assim, bom, corre né? Esse é o destaque do ano, não Eu é? ia Um falar dos isso. Para mim, o destaques, jogador mais importante do time do São Paulo, né? Se você pegar a importância e a relevância dele para o todo, né? Para todo o desempenho tático do time. Agora, o Danielzinho é um bom substituto, né? Sim. O Danielzinho é um jogador que pode cumprir muito bem Se esse ele não papel. está jogando com os dois, Exatamente. se ele está jogando É um- com os é um dois, jogador que pode muito bem É um fazer esse reserva a papel. boa altura. Bom, pessoal, a gente pode ver que realmente a lesão do Marcos Antônio, o André Hernan de manhã ele não tinha informação completa, mas depois saiu a informação que provavelmente até a Copa ele não vai jogar, ok? Só depois da Copa. Até por segurança, né? Talvez ele jogue tipo 1 ou 2 jogos, mas é uma lesão não séria, mas realmente que ele vai precisar ficar pelo menos 1 mês aí fora, né? O que preocupa a gente, porque era o nosso melhor jogador. Bem que o Roger já deixou ele como um jogador comum, então não vai fazer tanta diferença querendo ou não, tá? Mas é um jogador que vai fazer falta no elenco, ok? A respeito da preparação do São Paulo vai enfrentar o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Vasco que é um carrasco do São Paulo, né? O São Paulo tem uma dificuldade contra o Vasco, velho. E o Vasco priorizou o brasileiro, né? No meio de semana foi com os reservas, diferente do São Paulo. Então, que a gente vença essa partida para se manter na parte de cima da tabela, tá? Não ter muitas surpresas, continuar no topo para garantir uma vaga Libertadores no final. E a respeito desse negócio do bug, né? Da faixa do Morumbi com a escalação do Crespo, cara, que bizarro. É como o André Hernan disse, cara, é umas coisas que acontecem no São Paulo que não faz sentido algum. Sabe, é um azar. O azar do azar. Você tem a sorte no azar, entendeu? E como que os caras simplesmente deixam Crespo lá? Ninguém revisa, ninguém olha. Os caras não mudam a escalação, entendeu? Esse jogo teve mudança de escalação. Como que os caras não percebeu? É aquela coisa, será que armaram? Será que não? Foram na ideia da torcida? Enfim, muita água vai rolar embaixo dessa ponte, tá? Não é tão simples. Nada no São Paulo é simples, mas não vamos desanimar, pessoal, tá? A gente é líder do nosso grupo sul-americano, a gente ainda tá em 3º lugar no brasileiro, tá bom? E infelizmente, nem tudo é culpa do Roger. Nem tudo é culpa do Roger. O Roger também não joga. Entendeu? Às vezes ele tá instruindo o jogador pra fazer a mesma jogada, os caras estão lá cruzando. Mas uma coisa é verdade, o São Paulino está insatisfeito porque o São Paulo não tá jogando tão bem igual antes. O São Paulo mais cruza a bola do que faz jogadas, entendeu? Então essa é a maior frustração. Ninguém esperava, ninguém queria essa crise, entendeu? Forçaram a gente a aceitar o Roger. E não era o que a gente queria, tava tudo certo, entendeu? É só isso. Nenhum torcedor de São Paulo mais aguenta essa diretoria que quer ficar forçando as coisas do jeito deles e... Enfim, mas é isso. Obrigado por ter ficado até o final. Deixa seu like, se inscreve, manda pro amigo, compartilha, comenta aqui embaixo sua opinião. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais.